Bom dia, queridos. Paz do Senhor, tudo bem? Em 2 Reis 7, vai falar de uma época do profeta Eliseu, que estava tendo uma fome muito grande ali. E no capítulo 6, um pouquinho antes, vai ter aquela passagem, eu não vou ler ela, depois se vocês quiserem ler, onde tinha tanta fome que uma mulher chegou a conversar com a outra, assim, vamos comer o nosso filho, a gente come o teu hoje e amanhã a gente come o meu, a ponto de não ter nada para comer, de uma ter que falar para comer o filho do outro. Até elas estavam discutindo e veio o rei e elas queriam que resolvesse, porque elas cozinharam o filho de uma, no outro dia a outra não queria pegar o dela, ela se arrependeu e estava tendo briga até por causa disso, não tinha nada, existia uma fome grande ali. Aí lá em 2 Reis 7, vai falar assim, a partir do 3, e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que entraremos nós aqui até que morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós então agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, então somente morreremos. Então eles tinham o povo de Israel ali, as cidades deles ali, e tinha os sírios que estavam ali para atacar eles. Por isso que estava tendo uma fome ali. E esses leprosos estavam por lá de fora, não tinha nada para comer. Eles falaram: se a gente entrar na cidade, eles vão querer matar a gente. Falaram: vamos então lá para o arraial dos sírios. Se todo jeito a gente vai morrer. Se eles não der nada pra gente, a gente vai morrer. E se eles matar também, vai morrer de todo jeito, né? E ele fala assim: levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Olha que interessante no 6, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobreviverá. Por isso vamos agora e anunciemos a casa do rei. Aí vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou à noite e disse aos seus servos: agora vos farei o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saímos do arraial, e esconder-se no campo, dizendo: quando saíres da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Deixa eu pular um pouco aqui, só para falar que depois eles foram até lá, e foram após eles no 15, foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Então, queridos, aqui o que a gente vê aqui? O barulho assustou. E essa é uma estratégia que Satanás usa, é uma estratégia que o próprio Deus usou, é uma estratégia de guerra essa. Quando você faz muito barulho, você cria uma situação que a pessoa se assusta. E esse susto vai fazer com que a pessoa, que eles fujam. Na verdade, nessa época nossa agora, o que está acontecendo? Essa questão do vírus, é claro que é muito sério, eu não estou saindo de casa, tá? A gente tem que tomar cuidado porque é muito grave isso daí, mas a gente não pode se assustar, porque a gente tem que crer no nosso Senhor. Não pode se assustar por estar sem trabalhar, porque a gente tem que crer no maná do Senhor também. Aquele povo ficou no deserto ali 40 anos ali vivendo do maná, mesmo tendo dinheiro. Então a gente não pode se assustar. Se a gente se assustar, o que vai acontecer com o nosso organismo? A imunidade da gente vai abaixar. A gente vai ficar fraco e é isso que Satanás quer.
que esse monte de informação que a gente está recebendo, a gente fique assustado, tá? Se a gente só ficar dentro de casa, já basta. Não adianta ficar vendo um monte de informação, um monte de coisa que está acontecendo, senão a gente vai ficar desesperado e vai ficar assustado. Então, queridos, é uma estratégia antiga essa, de assustar. Mesmo que vai vir alguma coisa, não sei o que vai vir, mas se a gente ficar assustado, nosso organismo vai reagir contrário. A gente vai baixar nossa imunidade. Tá? E aí fica fácil do inimigo atacar a gente, que é o que acontecia nessas estratégias de guerra aí. O próprio Deus fez um barulho de carros ali e cavalos, aquele povo se assustou e foi embora, largou até as roupas para trás, largou tudo para trás e fugiu de medo. Que a gente não seja esses. Fica tranquilo que o nosso socorro vem do Senhor. E eu queria aproveitar aqui e propor um negócio pra gente aqui, do pessoal do nosso grupo aqui. Esse eu não vou colocar no YouTube, não vou colocar no Facebook, é só pra gente do grupo mesmo. Eu queria propor o seguinte, pra gente parar de colocar informação sobre coronavírus no nosso grupo. E colocar informações do reino no nosso grupo. Nosso grupo é um grupo da igreja, é coisa de Deus, é coisa do reino de Deus. A gente tem que buscar, a palavra fala, buscar as coisas que são do alto, do trono de Deus, da glória de Deus. Então como a gente não está tendo culto, a gente não está conseguindo se reunir agora, eu queria propor para vocês o seguinte, pra gente não colocar nada a respeito de coronavírus. Aí mas vai faltar informação. Gente, já tem um monte de grupo colocando, todo mundo tá em grupo de alguma coisa, grupo de família. O grupo da minha família só vive nisso, só fala de corona. Toda hora vem uma informação diferente lá. Então já tem o dia inteiro informação. Você colocar no Facebook qualquer coisa, todo mundo tá colocando. Então o nosso grupo da igreja, eu não vejo necessidade da gente colocar informação sobre isso. Então o que eu queria propor? Todo mundo sabe fazer alguma coisa, sabe orar, sabe cantar, sabe dar uma palavrinha, tem algum texto, alguma coisa. Eu queria que a gente fizesse algo original da gente mesmo. Então você que canta, põe um playbackzinho lá, faz um louvor, põe pra gente. A gente não vai colocar no Facebook. É um desafio que eu quero propor pra vocês esse. Ou fazer uma oração. Não tem vergonha de colocar o vídeo? Eu morro de vergonha disso. Vocês veem que eu não fazia vídeo e eu tô colocando agora. Eu não gosto de ficar olhando pra tela do celular falando. Me sinto incomodado. Mas a gente tem que fazer. Tem que fazer porque é a única maneira nossa agora da gente se apegar nas coisas do Senhor. Então você leu um texto da Bíblia, achou legal, Deus falou com você, faz um videozinho ou põe só áudio. Põe um áudio de um jeito, se não quiser fazer o áudio ao vivo lá, põe aquele esqueminha lá, daquele microfoninho, joga ele pra cima que você vai gravar ele sem já enviar. Se não gostou, você manda ele pra lixeira, faz outro. Manda uma oração curtinha, não precisa ser comprido. Manda nos 2 grupos que a gente tem. Se sabe cantar, põe lá um playbackzinho, faz um louvor, tá? Se mesmo que nunca cantou, quer fazer, já fez em casa, põe um louvor com CD mesmo e canta aqui. Lê um texto da Bíblia, um versículo, manda pra gente aqui, pra gente ficar ativo, pra gente manter nosso grupo ativo. E como a gente sempre fala na igreja lá, que o carvão ele só fica aceso dentro da churrasqueira. Se esse carvão ele pula para fora da churrasqueira, ele apaga muito rápido. Então como a gente tem essa tecnologia de estar online aqui, um falando com o outro aqui, vamos manter vivo isso. No grupo eu vejo ali que a gente manda alguma coisa, alguns respondem, outros não respondem. Eu não sei se está vendo ou se não está vendo. Eu não sei se não estão nem olhando o grupo. Você entendeu? Mas se estiver olhando e viu, fala um amém, dá um joinha que for, pelo menos, pra gente saber que você tá vivo ali, que você tá fazendo parte do corpo ali, que tá reagindo ali. Amém? Então faça isso, queridos, em nome de Jesus, tá? Deixa eu orar por você. Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar por cada um desse grupo agora, Pai. Abençoar a semana deles, começou a semana agora. Que nessa quarentena nós possamos ficar livres desse vírus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero profetizar sobre a vida da Tua igreja, profetizar sobre a família da Tua igreja, que mal nenhum chegará na nossa tenda, que mal nenhum sucederá contra nós, em nome de Jesus. Eu declaro a vitória, eu declaro a bênção, eu declaro a vitória sobre essa pandemia, sobre todo esse mal que está ocorrendo agora, Pai, contra a família, contra a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro totalmente bloqueado
esse ataque de vírus contra as famílias da igreja, principalmente as famílias que têm criança, Pai. Em nome de Jesus, todas as nossas famílias da tua igreja que têm crianças, Pai, que eles sejam totalmente imunes e protegidos em nome de Jesus. Eu bloqueio a ação desse vírus na vida de cada um deles, em nome de Jesus, Pai. E em nome de Jesus, queridos, que a tua semana seja uma bênção, que você consiga aproveitar esses dias agora que Deus parou, permitiu que a gente fosse parados, para buscar um pouco mais do Senhor, para rever os nossos conceitos em relação ao reino de Deus, tá? Aproveitar esse momento agora, que você vai ter que ficar em casa mesmo, e busca o reino. A palavra fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Que esse momento agora seja um momento para a gente buscar forças no Senhor, e para quando a gente voltar totalmente fortalecido e com um nível maior de autoridade, um nível maior de conhecimento do Senhor. Amém? Porque a palavra fala assim, que conhecereis a verdade vos libertará. Agora é momento de conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus. Porque a libertação não vai vir com a oração, ela vai vir com o conhecimento. A palavra também fala, crescei na graça e no conhecimento. É o conhecimento que vai nos transformar. Não tem como Deus te revelar alguma coisa se você não tiver o conhecimento daquilo. Você vai ter que ler primeiro, você vai ter que conhecer algo primeiro para depois Deus te revelar. Amém? Deus te abençoe e uma ótima semana.